Hoje eu ia começar uma nova série, que era a série de paternidade, porém nós vamos fazer isso no congresso, tá bom? Ok? Então, vamos ficar livre e ministrar aquilo que o Senhor desejar. E ontem, de noite para cá, começou a formigar uma palavra no meu coração, e vai ser um pouquinho diferente do que vocês estão acostumados. Estão vendo que nem tem o quadro aqui, mas eu tenho certeza que o Senhor, Ele já está presente aqui no meio de nós, amém? E essa palavra vai mexer com você, vai falar com você, e é uma palavra de cura, tá bom? O Senhor me deu essa direção de ministrar sobre cura hoje. Então eu gostaria de todos ficassem atentos a essa palavra, abrisse o coração de fato, porque às vezes tem coisas escondidas aí na nossa alma que precisam ser colocadas para fora, tá certo? Igual, já viu o furúnculo, né? Você tem que espremer ele assim, até sair aquela coisa ruim, né? Como é que chama o negócio? Carnegão. Então tem coisas alojadas na nossa alma que a gente nem sabe. E eu acredito que o Senhor nessa manhã preparou esse momento para nós, tá bom? Para recebermos cura do céu, tá bom? Então eu vou ler o capítulo 1 de Daniel, tá? Então você com a sua Bíblia aí, você pode me acompanhar. Vamos lá. No ano terceiro do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. O Senhor lhe entregou nas mãos Jeoaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. A estes levou para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e o pôs na casa do tesouro do seu Deus. Disse o rei a Aspenas, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento, e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Determinou-lhe o rei a ração diária das finas iguarias, da mesa real e do vinho que ele bebia, e assim fossem mantidos por 3 anos, grava bem, 3 anos, ao cabo dos quais assistiriam diante do rei. Entre eles se achavam os filhos de Judá, Daniel e seus 3 amigos, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber, a Daniel de Belsazar, a Ananias de Sadraque, e a Misael, o de Mesaque, e Azarias, o de Abednego. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então lhe pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Disse o chefe dos eunucos a Daniel: tenho medo do meu senhor, ó rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida, pois veria ele o vosso rosto mais abatido do que os outros jovens de vossa idade. Assim poreis-me em perigo a minha cabeça para com o rei. Então disse ao cozinheiro-chefe, a quem o chefe dos eunucos havia encarregado de cuidar a Daniel, Ananias, Misael e Azarias: experimenta-nos, peça-te aos teus servos 10 dias, e que se nos derem legumes a comer e água a beber, então se veja diante de ti nossa aparência e a dos jovens que comem as finas iguarias do rei, e segundo vireis
age com os teus servos. E atendeu e o experimentou 10 dias. No fim dos 10 dias, a sua aparência era melhor, e estavam eles mais robustos do que todos os jovens que comiam das finas iguarias do rei. Com isso, o cozinheiro-chefe tirou dele as finas iguarias e o vinho que deviam beber, e lhes dava legumes. Ora, a estes 4 jovens Deus deu o conhecimento, a inteligência em toda a cultura, sabedoria, mas a Daniel deu inteligência de todas as visões e sonhos. Vencido o tempo determinado pelo rei, para que os trouxessem, o chefe dos eunucos os trouxe à presença de Nabucodonosor. Então o rei falou com eles, e entre todos não foram achados outros como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso passaram a assistir diante do rei em toda a matéria de sabedoria e de inteligência sobre o rei, sobre que o rei lhes fez perguntas. Os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos e encantadores que havia em todo o seu reino. Daniel continuou até ao 1º ano do rei Ciro. Até aqui. Amém? Capítulo 1 inteiro eu li. Vamos hoje focar em Daniel. Mas nós não vamos focar no Daniel que nós conhecemos, muito falado. Todos conhecem o Daniel da onde? Da cova dos leões. Mas eu não vou entrar na história de Daniel na cova dos leões. Eu vou entrar na história desse Daniel, que é o mesmo, mas nesse momento aqui da vida dele. A palavra de Deus diz que ele era um jovem. Então vamos entender. Daniel, ele vivia em Jerusalém. Daniel, ele era filho de sacerdote, treinado, estava sendo capacitado para ser um sacerdote do templo. Qual templo é esse? Aquele templo que Salomão ergueu. Então ele estudava ali no templo, ele passava tempo ali no templo. A vida dele era ali, porque não era fácil estudar para ser um sacerdote, mas todos os fundamentos que ele tinha que aprender sobre o Deus de Israel, ele aprendeu ali. Todos os fundamentos sobre o Deus de Moisés, que abriu o Mar Vermelho, ele aprendeu ali. Então Daniel foi fundamentado ali, sendo preparado para ser um sacerdote. E ali, obviamente, ele tinha os seus amigos, obviamente ele tinha a sua família. Tudo que Daniel tinha estava ali em Jerusalém. Com certeza a casa dele era ali próxima do templo. Ele vivia para isso, porque Daniel, segundo a história e os estudiosos, ele estava sendo treinado para ser um sacerdote. Então essa era a vida de Daniel. E aqui ele era jovem, e num determinado momento vamos entender o que acontece com Daniel. Vem um rei de uma nação muito forte, invade a cidade de Jerusalém, e ali eles devastam a cidade inteira. Entram no templo, desrespeitam o Deus de Israel, levam utensílios do templo e ainda leva cativo Daniel e alguns amigos. Nessa primeira leva de cativos, eles levam para onde? Eles levam para a Babilônia. Isso aconteceu mais ou menos no ano 605 a.C. Depois houveram outras levas de cativos, onde foi Ezequiel, e depois mais uma terceira leva, que foi todo o povo. Mas aqui está falando no momento em que Daniel foi levado como cativo. Só que a Bíblia ela relata essa história superficialmente,
Mas se nós formos adentro, os pais de Daniel foram mortos na frente de Daniel. Os amigos de Daniel foram mortos na frente dele. A família, os parentes mais chegados, as pessoas que Daniel gostava foram mortos. E quem era o assassino dele, desse povo todo? Nabucodonosor, o rei. Então você imagina como que é a vida de uma pessoa como essa, como passa a ser uma vida de uma pessoa como essa. Normalmente uma pessoa não aguentaria um tranco desse da vida, aguentaria? Diante desse cenário, ele é levado como cativo, perde a sua pátria, e lá ele ainda vai ter que estudar, porque a Bíblia diz que ele tem que estudar durante 3 anos. 3 anos para ser chamado pelo rei, o assassino da sua família, iria fazer perguntas para ele, ele tinha que responder as perguntas, porque se ele não respondesse as perguntas, ele era morto. Daniel, então, ele teve que aprender astronomia, agricultura, astrologia, matérias daquele tempo que tinha, noções de magia, tudo isso ele tinha que aprender, para quando chegasse o momento de chegar diante do rei, ele tinha que responder as perguntas. Não tinha outra saída para ele. Agora, como que uma pessoa, diante de um cenário como esse, ainda continua estudando, continua lutando pela sua sobrevivência? Ele sabia que se ele não passasse nessa prova, que o rei, o mesmo rei que invadiu a sua cidade, ele seria morto. Então, esses trancos, essas coisas que acontecem na nossa vida, abrem em nossas emoções, em nossa mente, traumas que nos paralisam, coisas que acontecem na nossa vida que nós não esperamos, que abrem em nosso interior, rasgam a nossa alma, tortura a nossa alma de tal maneira que nós não estávamos preparados para receber um baque tão grande. E aqui eu vejo um jovem fazendo algo completamente diferente daquilo que seria comum, de querer perder a própria vida, de entrar num lugar de tristeza, de depressão, porque um baque como esse, certamente eu sofreria um trauma terrível. Isso abriria um gatilho dentro de mim, um gatilho emocional, que qualquer coisa que viesse e que chegasse perto desse trauma, eu recuaria. A gente conhece pessoas que são traumatizadas ao ponto de que quando começa a acontecer uma coisa boa, essa pessoa começa a pensar assim: logo, logo vai acabar. Está acontecendo coisa boa, eu não estou acostumado com isso, porque aquela pessoa é traumatizada. Normalmente uma pessoa dessa, ela se fere e fere também amigos, famílias que estão à sua volta, porque sempre quando vai acontecer alguma coisa, essa pessoa recua. Ela começa a dizer para ela mesma que isso não é para mim. Eu não nasci para viver isso. Eu sou de família pobre, isso não é para mim. Então você percebe que sempre tem uma raiz que nos impede de cumprir o propósito de Deus para nós. Algo que foi alojado em nossa alma. E eu conheço muita gente que me procura para conversar, e quando a gente vai conversando, de repente lá embaixo, lá no finalzinho, a gente consegue extrair o problema de fato que aconteceu com ela. Então você vê um jovem que foi parar em outra nação, que perdeu tudo aquilo que ele tinha. Como que um jovem como esse poderia sobreviver a um baque como esse? Por isso que eu estou falando, existe sim o Daniel que cresceu na Babilônia,
Mas o capítulo 1 tem tanta coisa que aconteceu que você fica surpreso. Se você ler de novo, você encontra mais coisas. Se você ler de novo, você encontra mais coisas. Mas você vê o nome dele sendo trocado, substituído. O nome de Daniel, que Deus é meu juiz, passa a se chamar Beltesazar, que significa invocação ao Deus Baal. Ele vai morar em uma outra terra e o nome dele ainda é trocado. Lá nessa terra não chamavam ele de Daniel, chamavam ele de Beltesazar, que significa isso, invocação ao Deus Baal. E todos os amigos deles também tiveram os nomes trocados. Sadraque, Mesaque e Abednego passaram a ser chamados, que também eram nomes de entidades da Babilônia. Então, tanta humilhação, tanto sofrimento, tanta tortura que aquele jovem passou, que ele tinha motivo suficiente para desistir de tudo. Motivo suficiente, uma dor sem fim, provavelmente, mas para desistir de tudo. É assim conosco também. Nós não estamos preparados. Muitas vezes a gente fala aqui, que essa leve e momentânea tribulação, a gente lê a palavra, mas e quando vem a tribulação? Nós estamos preparados para a tribulação? Quando eu estou fraco, aí é que eu estou forte. Nós estamos preparados na fraqueza realmente? Realmente a provação, ela vai me preparar, como a gente diz, é um processo. Porque o Senhor, Ele disse que nós teríamos aflições. Então isso é claro que nós vamos ter aflições, que nós vamos passar por diversas coisas aqui nesse mundo. Mas como nós estamos preparados para isso? E os fundamentos que nós temos internalizados em nós? Quais são os fundamentos? Porque eu vejo um jovem que foi fundamentado. Você concorda, pastor? Um jovem que aprendeu realmente sobre quem era o Deus dele. Um jovem que realmente aprendeu com seus pais a confiar num Deus que abre o mar vermelho. Um Deus poderoso. Foi fundamentado nele, que Deus é poderoso. Em nenhum momento você vê ele titubeando aqui, trocando e já querendo mudar. Não, ele permanece firme na sua crença. Ele permanece firme naquilo que ele foi fundamentado no templo, o que ele aprendeu. Todo ensinamento, todo conhecimento que ele pôde aprender do seu Deus, ele aprendeu. O Deus eterno, o Deus poderoso, o Deus da provisão. Então, ele confiava em Deus, independente daquilo que tinha acontecido com ele. Eu não consigo enxergar o menino, o jovem, para ensinar para nós que somos mais velhos, aqui nesse momento, fazendo algum tipo de reclamação, fazendo algum tipo de murmuração, ou então colocando a culpa em Deus e dizendo: Deus, por que isso aconteceu comigo? Por que eu estou passando por isso? Tudo acabou, eu perdi tudo, não há mais nada para mim. Não, eu não estou vendo isso, não. Eu estou vendo coisas que Ele fez que me surpreendeu. E que nesse tempo que nós estamos passando, meus irmãos, muita gente está perdendo coisas, perdendo negócios que foram construídos de herança, de pai para filho, perdendo familiares, perdendo entes queridos. E isso que veio sobre a humanidade, nós não estávamos preparados para isso.
Ninguém estava preparado para isso. Mas de uma coisa é certa: eu estou fundamentado no Senhor. Eu estou preparado no Senhor. Eu estou equipado no Senhor. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. No português está escrito nada me faltará, mas no original está escrito: o Senhor não me falta. O Senhor é meu pastor e Ele não me falta. Então, eu vejo isso e eu falo, comigo não aconteceu nem 10% do que aconteceu com esse jovem, mas eu vejo ele se levantando na Babilônia, se levantando numa pátria que não é dele, num mundo completamente carnal e devastado e devasso, e ele simplesmente é diferente. Ele é diferente. E nós que temos o Espírito Santo habitando em nós, nós somos diferentes. Porque o que Deus quer de nós? Deus quer que nós tenhamos um coração assim, que nós tenhamos uma estabilidade assim, que nós tenhamos Ele assim, confiando, independente do que aconteceu. Dói, mas não tem outra alternativa. Eu preciso seguir. Eu não posso parar. Deus tem um propósito para mim. Deus tem algo para você viver. Deus tem algo poderoso para você. Deus escreveu algo poderoso para a sua vida. E eu não posso parar. Eu preciso prosseguir. E eu fico impressionado que não teve nem o tempo de luto, porque não deu para ter luto aqui. Ele já teve que entrar na Babilônia, ele já teve que começar a estudar, ele já teve que fazer a diferença, ele já teve que conversar, ele já teve que convencer, ele já teve que estudar, porque daqui a 3 anos ele iria passar por uma prova, ele ia passar por uma entrevista, ele tinha que passar, porque senão ele perdia a cabeça. E vão embora para frente, vão mandando. Como pode isso? É surpreendente. Aí o Espírito Santo fala comigo: sabe o que foi, meu filho? Ele era fundamentado, ele tinha fundamentos. Dentro dele não tinha espaço para outra coisa que não seja os fundamentos que foram constituídos nele. O que ele aprendeu no templo onde ele adorava o Senhor, o que ele aprendeu na igreja dele. Então eu vejo o seguinte, 2 coisas que eu quero destacar. Por que esse homem marcou a história? E por que você vai marcar o seu tempo? Diga assim: eu tenho um propósito e eu vou marcar o meu tempo. Amém? Você pode repetir isso bem forte, que tem unção nisso. Você pode repetir comigo? Repete assim comigo. Diga assim agora: eu tenho um propósito e eu vou marcar o meu tempo. Como Daniel marcou, eu vou marcar o meu tempo. Os céus precisam me anunciar, porque eu estou chegando, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Eu estou chegando, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Os anjos começam a bradar e a tocar, porque eu estou chegando, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Eu não tenho tempo a perder, eu preciso continuar, porque tem algo grande para eu viver. E eu não vou ficar olhando para trás, porque o Senhor é comigo e Ele não me falta. Eu não estou pegado no me faltará, eu estou pegado que Ele não me falta. Ele
Ele me supre, Ele me satisfaz, Ele é minha bandeira, Ele é o meu prazer. E eu estou fundamentado não na areia, mas eu estou fundamentado na rocha, que é Cristo Jesus. Então que venham os babilônicos, mas saiba de uma coisa: eu não me dobro à Babilônia. Quando eu digo isso, eu quero dizer o mundo. Que venha com as tentações, mas eu não me dobro. Tem uma unção poderosa. E essa unção que está emanando é uma unção de cura. Abra o seu coração. Algo aconteceu com você no passado, ainda dói, está cutucando aí. Talvez você tenha perdido algo agora nesse momento e está doendo. Você está pensando até em desistir, você está pensando em parar. E quando eu digo parar, é ficar em casa, acomodado. Mas Deus tem coisa grande para você. Olha só, vamos na prática agora. O que tem? É antes. Olha só, o Salmo 50:15 diz assim: invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Amém. Paulo disse assim em Filipenses 3:13-14: irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Isso aqui marcou minha vida. Esse salmo eu aprendi num momento, quando eu estivesse passando por uma situação, em chamar a presença de Deus. Deus habita em mim, mas a gente pode invocar a presença do Senhor em nós. E é no meio da angústia, é no meio do sofrimento, é no meio do momento em que você não sabe o que fazer. Realmente você não sabe o que fazer. Ele está dizendo: invoca-me no dia da sua angústia. Amém. E Paulo ele fala assim: mas uma coisa faço, eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Eu penso assim: meu Deus do céu, a gente já leu isso aqui tantas vezes, mas como é difícil você fazer isso. Como é difícil para nós fazermos isso, com a dor que a gente sente, com um problema dentro da nossa própria casa. Como que você avança? Como que você invoca? Você perde as forças completamente. Mas aí eu falei: Senhor, nós estamos passando por uma situação e eu quero aprender aqui em Daniel, Senhor, me mostra. E eu vi duas coisas que Daniel fez na prática, que nós precisamos fazer para que a gente realmente seja curado, para que realmente o poder de Deus flua por nós, por nosso intermédio, que realmente quando eu abro a minha boca algo aconteça, algo mude. E esse fim de semana eu estava na presença do Senhor. Eu falei: Senhor, eu quero mais. Eu quero entrar num lugar em Ti onde eu consiga curar as pessoas.
em seu nome. Eu quero tocar no enfermo, quero que ele seja curado. Eu quero tocar numa pessoa que tem câncer e eu quero que ela seja curada. Eu quero conversar com uma pessoa e essa pessoa ser liberta. É isso que eu quero. Em seu nome, Jesus, eu quero isso. Eu quero isso para a minha vida. Eu não quero ficar mais na zona de conforto. Eu não quero mais isso. Eu quero gastar a minha vida para Ti completamente, Senhor. Agora, por que, meu Deus? Olha o que tem. Isso aqui, você conhece essa passagem, mas eu gosto de ler ela minuciosamente, igual eu falei para o pastor Vanderlan hoje. João 3,16, você conhece, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo o que nele crê não pereça, não padeça, mas tenha a vida eterna. Eterna. Eu vivo para sempre com Ele. Eu vivo para sempre com Ele. A eternidade sou eu com Jesus. E essa eternidade precisa me curar. Eu preciso recebê-la. Eu preciso me encher da eternidade. Por quê? Porque eu criei, então eu tenho a vida eterna em Cristo Jesus. Ranalama sorelemas. Então não é nenhuma mágica que vai fazer acontecer. Sabe o que vai acontecer? É a eternidade fluindo em mim. O que eu quero? Eu quero sentir a eternidade. Eu quero gastar a minha vida aos pés de Cristo Jesus. Eu quero mais. Eu cheguei, Senhor, esse novo ciclo, eu estou ansioso para um novo ciclo. E Ele falou para mim, então tá, vou revelar para você. Porque o que os olhos não viu e os ouvidos não ouviram e que não desceu o coração do homem, são as coisas que eu tenho preparado para todos aqueles que me amam. Mas o Senhor a revela em espírito, e o Senhor me revelou. É um tempo novo, é um novo ciclo, e é um ciclo de cura. Presta atenção, meu filho, você agora vai estar sendo capacitado para outro tempo. Qual o tempo? O tempo que você anseia, que você almeja. E qual é o tempo que eu anseio, que eu almejo? Eu quero curar as pessoas que têm câncer. Eu quero tocar nelas e elas vão receber poder. Eu quero ser como como João e Pedro na porta do templo. Eu quero levantar. Eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. O que eu tenho é a eternidade, poder. Levanta e anda. Não tem mais tempo, acabou. Eu preciso seguir, eu preciso continuar. Mas Senhor, o que aconteceu comigo agora foi um baque tão grande. Eu preciso passar um tempinho descansando. Tem não, vem cá que eu vou te mostrar a história de um garoto, de um jovem, muito mais jovem que você, e que fez a diferença e marcou o tempo dele numa outra nação. E eu quero dizer uma coisa para você: você vai marcar o seu tempo na sua geração. Amém?
Vamos ver então o que Daniel fez. Olha só. Diante disso tudo, aquele jovem olha para ele. Que você está olhando para ele, você está olhando para Jesus. Porque o Antigo Testamento é um espelho para o Novo Testamento. Quando você abre os olhos para a graça, que é o que nós estamos pregando aqui, e quando você lê o Antigo Testamento, você vê Jesus em tudo. Quando você não entende a graça, você vê apenas uma história. Mas quando você abre o seu coração e entende a graça, Jesus está em todo o texto do Antigo Testamento. Amém? Olha só. Daniel lá, ele estava convencendo o chefe dos oficiais, que tinha encarregado de cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Peço-lhe que faça uma experiência com seus servos durante 10 dias. Não nos dê nada além de vegetais para comer e água para beber. Cara, sabe por quê? Porque ele era hebreu, ele era judeu, ele tinha uma cultura, e na cultura dele naquele tempo não era permitido. Como que ele guardou os fundamentos? Como que ele guardou os princípios? Chegando diante de uma situação como essa, a primeira coisa que ele fez é bater o pé e falar assim: eu tenho princípios. Quando a pancada veio, ele bateu o pé e disse: eu tenho princípios. E outra coisa, eu não tenho condição de pegar uma arma e fazer algo na força. Eu vou ter que usar sabedoria, porque Deus me dá sabedoria. Fala assim: Deus me dá sabedoria para manter os princípios na Babilônia. E ele bateu o pé, e ele ali, agora eu vou cariocar. Oficial, peraí, deixa eu contar um negócio aqui para você, presta atenção, não tem nada a ver com Deus não, mas é o seguinte, tá vendo essa galera aí que vai se encher a cara de vinho, né? Vai comer as iguarias do rei, os manjar. Então, quero falar um negócio. Dá 10 dias pra gente. 10 dias. Eu vou comer vegetais, legumes. Você está entendendo? Você está entendendo que Deus me dá sabedoria para manter os princípios na Babilônia? No mundo que jaz do maligno, Deus me dá sabedoria e eu bato o pé e mantenho os princípios, nem que eu tenha que saracutear, nem que eu tenha que fazer igual Jesus. Pega eles, Jesus sumiu na multidão. Cadê ele? Já sumiu na multidão. E tentavam pegar Jesus e Jesus sumia na multidão. E assim fez. Depois compare a nossa aparência com as dos jovens que comem a comida do rei. Cara, o cara tinha passado por o maior problema da vida dele, e ele estava lá naquele momento mantendo os princípios ainda. Por quê? Porque independente do que aconteceu, ele tinha um propósito de Deus para estar lá. O propósito é acima de tudo. Eu vou seguir. Nós não somos nenhum robô, nós temos sentimentos, mas a gente tem que colocar o evangelho na prática. Ou eu vou recuar, ou eu vou praticar o evangelho. Então, Daniel estava ali praticando. Presta atenção. Eu não vou comer desse vinho, não vou beber vinho, não adianta. Isso vai desagradar o meu Deus, e eu não vou fazer nada que desagrade o meu Senhor. Eu não vou desagradar o meu Deus, porque lá na minha terra, nesse tempo, isso desagrada meu Deus. Isso só mudou depois que Pedro teve a visão que foi na casa de Cornélio, lá no Novo Testamento.
Até então não podia. Depois compara com os jovens que comem a comida do rei, trate seus servos de acordo com o que você concluir. Por favor. Ele concordou e fez a experiência, e eles, durante 10 dias, passando os 10 dias, eles pareciam mais saudáveis e mais fortes do que todos os jovens que comiam a comida da mesa do rei. Você está vendo que quando você se mantém firme na presença de Deus, a sua aparência é outra. Tudo muda. E ele não negociou em nada. Não negociou em nada. E aí diz assim: assim o encarregado tirou a comida especial e o vinho que haviam sido designados em um lugar disso, lhes dava vegetais. E esses 4 jovens, Deus deu sabedoria e inteligência para conhecerem todos os aspectos da cultura e da ciência. Então, se eu mantenho os princípios, Deus vai agregar mais conhecimento para mim. Se eu mantenho, Deus agrega mais conhecimento para mim. Se eu mantenho, Deus agrega mais conhecimento para mim. E obviamente eu vou começando a entrar em outro lugar em Deus. E vou começando a ter outro nível de relacionamento com o Senhor. Então você precisa colocar uma coisa na sua cabeça, meu irmão. Você precisa colocar uma coisa na sua cabeça. Eu não posso negociar o meu tempo com Deus, a minha vida com Deus, e eu preciso parar de dar desculpas. Preciso parar de dar desculpas e realmente se levantar. A princípio você pode até achar que isso é um fardo, mas depois você vai entrar em um lugar prazeroso. Eu tenho prazer. Ontem eu fiquei praticamente 18 horas adorando a Deus, sem interrupção. E lá fora eu não sei, Deus já me tirou de lá tem tempo. A única coisa que eu conheço agora é Jesus. Não me cabe mais outro conhecimento. E quando eu mantenho os princípios e me fortaleço na Babilônia, e as pessoas veem que eu não negocio os meus princípios, Deus vai agregando mais conhecimento, mais sabedoria, mais conhecimento, mais tesouro do alto. Por quê? Porque Deus tem algo grande para me entregar, mas eu preciso me preparar, eu preciso me equipar, e isso é prática. Então, enquanto ele estava lá na Babilônia, lá no templo, tudo beleza, mas de repente ele foi lançado numa outra pátria, e aqui ele tinha tudo para se desvirtuar, mas ele manteve os princípios de Deus no meio da Babilônia. Não importa a forma que ofereçam para mim, Deus sempre vai me dar sabedoria para manter o princípio, para manter o fundamento. Agora qualquer coisa já me tira do propósito. Então a primeira coisa que Daniel fez para manter o propósito de Deus na vida dele, e obviamente enquanto isso ele era curado na alma, com certeza foi um processo de cura durante os 3 anos.
Primeira coisa que ele fez foi se separar. Ele foi forçado a entrar numa pátria que não era dele, mas lá ele se separou. A gente conhece a história que os amigos dele, Sadraque, Mesaque e Abednego, foram lançados dentro da fornalha de fogo. Por quê? Porque se manteram em pé, numa hora que eles tinham que se dobrar. Toda a Babilônia se dobrou, mas eles não se dobraram. Não se dobraram. Mesmo sabendo que seriam lançados na fornalha, que poderiam ser mortos, mas eles não negociaram os princípios. Quando eu não negocio os princípios, o quarto homem vem. Quando eu firmo, ele vem. E aí eu experimento o sobrenatural de Deus. Meu querido, minha querida, eu vou experimentar o sobrenatural de Deus igual aqueles homens. Eu vou, mas como? Quando eu mantenho os princípios. Eu tenho princípios. Pode me lançar na fornalha, não tem problema. Me lança na fornalha, aqueça ela 7 vezes mais, mas os meus princípios permanecerão. Eu não vou me dobrar diante de Nabucodonosor de jeito nenhum. E aí veio a glória de Deus dentro da fornalha. Deus não livrou de serem lançados na fornalha, mas livrou-os dentro da fornalha, para mostrar que Ele é Deus. Amém? E a Daniel, além disso, sabia interpretar todo tipo de visões e sonhos. Meu Deus do céu, o que Deus fez, cara? Meu dom vai ser despertado, diga. Fala alto, meu dom vai ser despertado. Mas, independente de qualquer coisa, eu mantenho os princípios. Está estabelecido em mim. E quando isso está estabelecido em mim, Daniel, ele botou ali, opa, além disso, para Daniel foi diferente. Tinha mais coisa para Daniel. Daniel, vou te dar o poder de interpretar visões, de ter visões. E vou te dar também o poder de interpretação de sonhos. Eu vou te dar. Você está doido, menino de 17 ou 19 anos, não sei qual é a sua idade, mas você está doido, você encarou tudo. Não comeu, não se alimentou das iguarias da Babilônia, do vinho da Babilônia. Você rejeitou tudo isso por amor a mim. Ah, Daniel. E ainda levou seus amigos juntos. A todos eu dou a mesma coisa. Mas ponto, deixa eu continuar. Para você, Daniel, eu te dou poder de ter visões do futuro. Eu vou te dar um dom que ninguém tem. Eu não dei para Moisés, eu não dei para Abraão, eu não dei para Jacó, eu não dei para Isaac, mas eu vou dar para você, Daniel. Uau! Você vai ver o futuro. E vou te equipar também com interpretação de sonho. Porque vai chegar uma hora que você vai usar. Até aí ele podia não estar entendendo nada. Mas ele estava sendo equipado pelo próprio Deus. Porque lá na frente ele ia usar os dons. Inclusive ele ia ver Jesus. No tempo dele, ele ia ver Jesus lá na frente. Que é isso? Eu vou te mostrar meu filho. Ele teve a visão de Jesus, do Filho do homem que descendo do céu. Então, primeira coisa, ele se separou e não se contaminou.
Diga: eu sou separado, e por isso não sou contaminado. Amém? Vamos passar. Outra coisa que Daniel fazia, que é a segunda coisa, que foi o que levou a ele a marcar o tempo dele. Então, você vai marcar o tempo, o seu tempo? Vai. Em alguma coisa vai. Você vai ser lembrado? Vai. Primeiro porque você é separado. Nada contaminava Andrelina. Nada contaminava Vandelã. Nada contaminava Emerson. Mesmo vivendo no meio dos pagãos. Você pensa que Deus não está vendo isso? Você pensa que Deus não está olhando e sondando o seu coração? No meio daqueles que não são dele? E você não se dobra? Você está ali, está se fazendo de louco igual Davi, ou se fazendo de escravo igual Paulo, mas você não se contamina de jeito nenhum. Você não é igual. Você acha que Deus não está vendo isso? Você acha que enquanto você está fazendo isso, Deus não está equipando você no seu dom? Enquanto eu estou me desviando da Babilônia, Deus está me equipando cada vez mais. E você não pense que você não vai usar aquilo que Deus está te dando, porque Deus com certeza está te equipando para algo que você vai usar mais na frente. Meu coração dói quando alguém chega para mim e fala assim: fulano de tal morreu. Morreu de quê? Morreu de câncer. Meu Deus, poderia ir lá e ter orado por ela, meu Deus. E aí eu começo a chorar dentro de mim. O Senhor me equipa com o dom de curar. Olha o sofrimento do povo, Deus. Me equipa. Segunda coisa que Daniel fez. Então, primeiro, eu não posso esquecer de jeito nenhum. Mesmo na Babilônia eu sou separado. Se eu não estiver separado, eu estou vivendo uma graça libertina. Uma graça mentirosa, uma graça que pode tudo. A graça que foi derramada é uma graça que me torna santo. É uma graça que me faz ter um amor pelo próximo. É uma graça que me faz não querer mais andar em pecado, de não desejar mais o pecado. Então eu quero voar em Deus. Quer voar em Deus? Então seja como Daniel, se separe na Babilônia, firme no princípio, e não deixa mais isso, não deixa mais esse lugar. Entrou nesse lugar, siga em frente, que você vai conhecendo outros lugares e outros lugares. Quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, o decreto de lançá-lo na cova dos leões, foi para casa, para o seu quarto. Como que você encara seus problemas? Como que você encara seus problemas? Falando para 10, 15 pessoas, eu quero dizer uma coisa para você: não vai adiantar não. Vamos aprender com Daniel hoje. Como que eu encaro meus problemas? Nesse tempo, 607
ou 610 a.C. Quando Daniel soube do decreto que ele ia ser lançado na cova dos leões, sem ter culpa de nada, a armadilha dos outros presidentes, como ele era um presidente, foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima. Diga assim para o teu irmão: ei, eu conheço o andar de cima. Você consegue dar uma glória a Deus por isso? Diga assim: eu conheço o lugar de cima. Eu conheço o andar de cima. E indo para o andar de cima, um decreto de morte assinado pelo rei, irrevogável, porque se diante da lei dos medos e dos persas, o que o rei assina é irrevogável, nem ele pode voltar atrás do decreto que ele assinou. E quando o decreto foi publicado, como é publicado hoje, você vê, um decreto ele é publicado e foi publicado, não tinha como voltar mais atrás. E o nome de Daniel estava lá na listinha, ou então somente o nome dele, onde ele perderia a vida, seria lançado na cova dos leões. Daniel conhecia algo sobrenatural. A primeira coisa que Daniel fez foi entrar para um lugar secreto, um lugar que só ele e Deus sabia. Ele foi para o andar de cima. Então diga assim: eu resolvo os meus problemas no andar de cima. Eu não fico de tititi, de papapá por aí não. Eu não fico murmurando e reclamando e botando a culpa em ninguém não. Eu não fico apontando para ninguém não, porque minha vida é isso ou minha vida é aquilo não. Sabe por quê? Porque eu não preciso disso. Eu conheço o andar de cima. Eu conheço o andar de cima. Sabe o que eu vou fazer agora? Diante desse decreto, eu vou para o andar de cima, porque lá é o meu Deus. É o meu Deus que me vê. É o meu Deus que me vê. No andar de cima ele me vê. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a papai que está no secreto. Então seu pai que vê no secreto o recompensará. Sabe o que significa isso? Entrar no quarto é um lugar espiritual, é ir para o andar de cima. Não é um lugar físico. Aqui Deus está trazendo uma revelação para nós. Aquele lugar que Daniel foi é o andar de cima, é o lugar espiritual que ele descobriu. É o mesmo ponto, é o mesmo ponto de relacionamento que Deus tinha com Adão. Eu vou lá, eu vou mergulhando, eu chego num ponto, no mesmo ponto que ele me vê, que ele fala comigo, que ele alivia as minhas dores, que ele me cura, que ele leva todos os meus fardos, onde eu entrego para ele aquilo que eu não posso mais. O Senhor, eu não consigo, mas o Senhor pode tudo. É o lugar onde ele me recompensa, onde ele conhece as minhas necessidades. É o lugar onde ele afasta as pessoas que querem mal de mim e atrai as pessoas que querem meu bem. É o lugar que eles são pessoas que vão agregar no meu propósito e afastar aquelas que querem matar o meu propósito. É o andar de cima. Isso é prática. Então o que nós vamos aprender aqui na igreja Atos? Prática. Eu não vou fazer nenhuma campanha, não. Eu vou para o andar de cima sozinho. Faça a sua própria campanha no andar de cima.
onde as janelas davam para Jerusalém. Jerusalém, aqui a gente tem a nossa nova Jerusalém. Lá no andar de cima, onde eu estou com Deus Pai, tem uma janela que eu olho para a nova Jerusalém. Eu olho para a minha pátria. Eu olho da onde eu vim. Jesus, ele disse: ninguém subirá ao céu senão primeiro aquele que desceu. E hoje eu estou assentado nos lugares celestiais. Eu consigo abrir a janela no lugar, nesse andar de cima, e olhar para a nova Jerusalém e ver da onde eu vim. E é desse lugar que vem o meu socorro, é desse lugar que vem a minha provisão, é desse lugar que vem todo o meu prazer. É nesse lugar que vem tudo aquilo que eu preciso. Eu estou falando das coisas pequenas e das coisas grandes. Talvez está faltando somente uma cesta básica. Deus traz a cesta básica. Talvez Deus sabe que eu preciso de um carro para me locomover. Vem o carro para eu me locomover. Quantos estão entendendo isso? Dão glória a Deus bem forte, porque eu fui tomado pelo Espírito Santo. É nesse olhar, é com esse olhar nesse andar de cima, que você consegue enxergar da onde você é, quem você é, o seu verdadeiro eu, aquele que você foi chamado, onde você foi eleito antes da fundação do mundo. Você consegue enxergar um lugar onde Jesus está assentado. Você consegue enxergar um lugar onde Deus Pai está assentado num trono de glória, com relâmpagos e trovões, e com os anciãos jogando a sua coroa. Você consegue enxergar isso tudo. Você consegue olhar para esse lugar, e nesse lugar vem a cura que eu preciso, e vem toda a força que eu preciso para seguir em frente. Remédio não vai me dar essa força, mas o céu vai. O céu que está aqui dentro de mim se comunica com o céu lá da janela. E nós somos um só. Por quê? Porque hoje eu sou o céu. Eu não pereço, eu tenho a vida eterna. Eu não pereço, eu tenho a vida eterna. Diga isso forte. Diga isso forte para Satanás ouvir. Eu não pereço, eu tenho a vida eterna. Está ouvindo, Satanás? Levou tudo aquilo que eu tinha, mas eu quero dizer uma coisa para você: a eternidade você não leva. Estou em outro lugar. Qual lugar, meu Deus do céu? Como é que para esse garoto? Como é que para esse jovem? Como é que para esse homem? Depois de tudo que aconteceu, ele foi para o andar de cima. Eu não peguei um decreto, fiquei choramingando, reclamando, murmurando. Eu peguei o decreto, sim, e fui e apresentei ao meu Senhor. É isso aqui, meu Pai. É isso aqui, meu Pai. Eu estou separado e não contaminado. Eu estou separado e não contaminado. E pelo sangue de Cristo, eu não sou contaminado. O Senhor me vê. Agora olha só, Rosália. Enquanto eu estava no andar de cima olhando, de repente foi construído em minha volta algo que empregou mais de 4.000 pessoas. E que vai empregar mais de 50.000 ao redor do Brasil. Chamanaço. Isso que eu estou falando para você, o Espírito Santo está falando para mim agora, eu estou só repetindo.
Porque eu estou tomado pelo Espírito Santo. Eu estou cheio dele. Eu estou cheio da presença do Senhor, Andrelina. Eu não estou conseguindo ficar parado aqui. Eu não estou conseguindo ficar parado. Minha vista começou a embaçar, porque o Espírito Santo está querendo completar algo aqui no coração de vocês, diz ele para mim. Tem gente aqui que vai entregar o coração hoje. Tem gente aqui que eu vou tocar e vou curar. Tem gente aqui que foi lá atrás, você sofreu algum trauma, e o Senhor está dizendo: eu vou curar você hoje, eu vou curar você hoje, eu vou curar. Você foi tocada, você foi violada, e você foi violada e você não consegue esquecer isso. Eu quero dizer uma coisa para você. Você foi, eu sei, eu conheço seu coração. Eu só estava esperando você chegar no andar de cima. Você chegou no andar de cima, agora deixa que eu faço. Você só precisa fazer uma coisa: sai do lugar de baixo e vem para o lugar de cima, que eu vou curar traumas. Eu vou dizer quem você é, eu vou anunciar o futuro, eu vou te dar visões, eu vou te dar o dom de interpretar sonhos. Você vai ver, eu vou te dar o dom de curar. No andar de cima você vai ser equipado para equipar a minha igreja. Você mesmo se auto-sabota, diz o Senhor, ao querer dizer que não está fazendo as coisas porque está com depressão. Não estou querendo dizer e nem menosprezando a sua depressão, mas eu estou dizendo para você que não é difícil ir para o andar de cima mesmo com depressão. Não estou querendo menosprezar o gatilho que acionou em você da síndrome do pânico, mas o Senhor está dizendo: eu não estou menosprezando isso, eu só quero curar isso. E eu estou esperando você fazer o que Daniel fez, vir para o andar de cima. Porque no andar de cima você será livre, você será liberto. Ei, presta atenção uma coisa: essa tristeza profunda que você está sentindo, talvez você já tenha ido em psicólogos, psiquiatras e já se tomou muito remédio. Mas eu quero dizer uma coisa: o que eu fiz pela mulher enferma, eu ainda faço. O que eu fiz pelaquela mulher que me tocou, eu ainda faço. Mas eu estou esperando você fazer como ela. Se eu simplesmente tocar, é entrar para o lugar de cima, para o andar de cima. Quando ela falou, se eu simplesmente tocar, ela foi para o andar de cima. Presta atenção, meu. Onde está a libertação? Na campanha do andar de cima. Onde está a minha cura? Na campanha do andar de cima. A campanha não tem ninguém, é só você e ele, é no secreto. Eu vou trazer aqui um videozinho que eu sempre esqueço de trazer. Eu saí daqui do culto uma vez, e eu estava com muita dor no estômago, e estava muito seguido. Eu falei: Senhor, eu não vou conseguir. E aí eu fui para o andar de cima de novo. Fui no hospital, fiz lá os exames de tudo que tinha que fazer, voltei. E aí, enquanto eu estava no andar de cima, eu senti um poder, como se eu tivesse antigamente entrando no reteté. Sabe como é que é? Eu senti um poder. E o Senhor, o Espírito Santo, vai agora no banheiro. Aí eu fui. Chegou lá, saiu uma borracha de 1 metro esticada. Mauriane estava lá, não estava, Mauriane? Eu mostrei ela.
Aí ele falou assim: é isso, eu continuo sendo o mesmo, e eu ainda curo. E ainda falou assim para mim: menino, garoto, você não sabe quem sou eu. Eu te dei a vida eterna e não sabe o que te espera lá. Eu só disse que ia fazer moradas, foi a única coisa que eu disse. Mas você não sabe o que espera você lá. Presta atenção, menino, eu ainda curo. Eu só estava esperando você entrar no lugar de cima, ao invés de tomar 8 caixas de remédios por dia diferente. Não se oprime, Ele vai curar você hoje. Não seja durão com Jesus. Se abre, como uma flor se abre no jardim. E aí ele falou assim para mim. Teve um dia que eu estava, Deus me deu algo muito grande. Um dia eu vou falar para a igreja. Pastor Vanderlan sabe, pastor Emerson sabe, meu irmão sabe. Um negócio para começar. Nada a ver com o que eu fazia. E aí era para sair às 4 da manhã para ir para essa terra. E aí eu fiz a minha malinha, fiz tudo, botei minha roupa, 4 horas da manhã, 4:30, e desci a escada. E a escada tem um lance, depois ela dobra e tem um lance de 3 degraus ainda para baixo. Quando eu estava indo para o primeiro degrau dos 3, eu não errei, irmão. Eu simplesmente fui empurrado. E com 2 malas grandes. E sabe como eu caí? Assim, de joelho. E o Espírito Santo falou para mim assim: não esquece que toda língua confessará, todo joelho se dobrará, que Jesus Cristo é o Senhor, no céu, na terra e debaixo da terra. Está começando a fazer muita coisa por você mesmo. Eu é quem abri essa porta. Então primeiro se enxergue, se coloque no seu lugar, e o seu lugar ainda continua sendo de joelho, mesmo na graça. Puxei logo a... Tá achando que é quem, rapazinho? Volta para o lugar de joelho, porque a cruz não removeu o joelho do chão. Repete comigo: a cruz não removeu o joelho do chão. Então eu estou no andar de cima, olhando para a minha casa, e 3 vezes por dia se ajoelhava diz: não tem outro lugar, a igreja. Continua lá. Se ajoelhava e orava
agradecendo ao seu Deus, como costumava fazer. O decreto mudou ele, porque ele tinha um costume. E eu quero perguntar para você: qual é o teu costume? Qual é o seu costume espiritual? Então o que Daniel está ensinando para a gente? Primeira coisa, eu sou separado, vivendo na Babilônia, no mundo. E segundo, o meu lugar é no andar de cima, e é de joelho que eu travo as minhas batalhas. Pode ter vindo um decreto, mas é de joelho que eu travo as minhas guerras. A cruz não removeu o joelho no chão. Então corrija a igreja. Corrija-se, igreja. Posso até estar unido com Cristo, mas lembre-se: toda língua confessará, no céu, na terra e debaixo da terra. Todo joelho se dobrará e confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Então eu sei qual é o lugar que eu tenho que ir, e sei qual é a minha ação, qual é a minha atitude. Ao invés de ficar eu mandando um monte de WhatsApp para todo mundo, eu vou para andar de cima e vou me colocar diante do Pai, de joelho no chão. E eu quero dizer uma coisa para você: isso não vai ser feito só agora não. Como eu costumava fazer, como de costume, é isso que eu vou fazer. Amém? Eu vou fazer uma leitura. Vou demorar uns 5 minutos provavelmente para fazer essa leitura. Passa o slide. Portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscar as coisas que são de cima, no andar de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Então eu sei onde é que eu estou. Sim ou não? Então tem pensamentos que são de cima. Eu preciso começar a viver isso. E não pensamentos de enfermidade. E não pensamentos de derrota. E não pensamentos de miséria. E não pensamentos de fracasso. Mas pensamentos do alto. Pensamentos de cima. Por quê? Porque eu vim de lá. É de lá que eu vim. Então eu preciso pensar nas coisas de cima e não nas coisas da terra. Por quê? Porque eu fui transladado das trevas para a luz. Esse sou eu. Por quê? Porque eu tenho vida eterna em Cristo Jesus. A morte não me alcança mais. Esse corpo pode até ir, mas eu viverei para sempre. Eu viverei para sempre em Cristo. Passa. E eu preciso crer na palavra. Isaías 53, 4, 5. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo nós o consideramos castigado por Deus atingido e afligido, mas Ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre Ele, e pelas suas feridas fomos curados.
Então, nós vamos cear. Mas hoje é uma manhã de cura. É um dia de cura. E eu quero ler o andar de cima um pouco, para que o andar de cima traga sobre nós uma chuva de bênção, uma chuva de cura hoje. Quem concorda comigo, diga amém. João disse assim, Apocalipse capítulo 4. Fique aí comigo. E tenha prazer nisso aqui. A paz, a palavra de Deus. Aqui está a minha prosperidade, aqui está a minha cura, aqui está o meu propósito, aqui está tudo. Depois destas coisas olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta ao falar comigo, dizendo: sobe aqui. Isso é João. Sobe aqui, e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. E imediatamente eu me achei em espírito, e eis armado no céu, olha o andar de cima, e armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. Preciso ter prazer nisso. Eu preciso saber que tem cura nesse lugar. E esse que se achava sentado é semelhante a áspecto, a uma pedra de jaspe e de sardônio, e ao redor do trono há um arco-íris semelhante um aspecto a esmeralda. Ao redor do trono há também 24 tronos, e assentado neles 24 anciãos vestidos de branco, e cujas cabeças estão coroados de ouro. Do trono saem relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Adiante do trono um como que mar de vidro semelhante ao cristal, e também no meio do trono e à volta do trono 4 seres viventes cheios de olhos por diante e por detrás. João viu o andar de cima. O primeiro ser vivente é semelhante ao leão, e o segundo semelhante ao novilho, o terceiro tem o rosto como que de homem, e o quarto vivente é semelhante à águia quando está voando. E eis que os 4 seres viventes, tendo cada um deles respectivamente 6 asas, estão cheias de olhos ao redor e por dentro. Não tem descanso, nem de dia e nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Eles não tinham descanso. Repete comigo o que eles declaravam: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Mais forte, igreja: aquele que era, que é e que há de vir. Eu estou declarando, eu estou no andar de cima, cara. Eu estou no andar de cima, cara. Eu estou sendo curado. Eu estou ouvindo a voz de Deus, o meu propósito me chamando. Eu estou voltando para casa. Cada vez que eu ouço isso, mais a minha casa me chama, e mais eu considero esterco esse mundo, e mais eu começo a falar que o morrer é lucro e o viver é Cristo. Quando esses seres viventes deram glória, honra e ações de graças ao que se encontra sentado no trono, ao que vive pelos séculos dos séculos, os 24 anciãos prostraram-se
diante daquele que se encontra sentado no trono, adoraram ao que vive pelos séculos dos séculos e depositaram as suas coroas diante do trono, proclamando: cara, eu estou lá na andar de cima. Logo eu me encontrei em espírito, disse João, e vi tudo isso. Se eu vi tudo isso, o que é isso aqui na terra? Diante do que eu estou vendo? Diante do lugar que eu estou? Diante do andar que eu estou? Quem está na cobertura vê muito mais longe do que quem está no primeiro andar. Proclamando: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas Tu criaste, sim, por causa da Tua vontade, vieram a existir e foram criadas. Isso é só a palavra. É a palavra. É o andar de cima, cara. Quando você sobe, quando você entra no secreto, é para lá que você vai em espírito. E nesse lugar você não tem vontade de dizer outra coisa a não ser santo, 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 santo. Tu és digno, tu és digno, tu és digno. Tu não encontra outras palavras. Você não tem coragem nem de pedir, porque você já se coloca no lugar de filho, sabe que tudo é seu. Eu vou continuar, porque isso cura. Presta atenção. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, e de todo selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. Todavia, um dos anciãos me disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Você está entendendo? Não chora, cara. Ele venceu. E você está lá junto com ele. Não chora. Tem coisas maiores para você viver. Esquece do que passou. Levante a tua cabeça. Firma nos princípios. Seja separado. Vá para o andar de cima. Feche a porta do seu quarto. E como de costume, põe o seu joelho no chão e fala com o papai. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes e entre os anciões de pé um cordeiro, como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como os 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Veio, pois, e tomou um livro na mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro. Prostraram-se diante do cordeiro. Você está entendendo que a parada lá no céu é desse jeito? E por que aqui na terra você não está prostrado? Hein, a parada lá no céu é desse jeito.
Apararam lá no céu os mais antigos do céu, sei lá quando foram criados, que são os 24 anciões. Os caras, não, eles se prostraram diante do Cordeiro. E você aqui na terra está prostrado diante do Cordeiro? É um costume seu se prostrar diante do Cordeiro. É um costume seu se quebrantar diante do Cordeiro. Precisa ser costume para que venha cura, para que venha a voz de Deus, para que os meus negócios explodam, para que o meu ministério faça sentido. Senão não vai fazer sentido nenhum. O ministério não é para mim, é dele. O que você é? Mordomo. A reverência, o temor, a graça não removeu o temor. A graça não removeu a reverência. O que você está fazendo? Eu não sei, cara. Eu me inclinei aqui porque o Espírito Santo está me tomando, meu irmão, e está me dizendo que quando eu caí naquele lugar é para referenciar primeiro o Senhor em tudo aquilo que eu fizer. Qualquer negócio que eu fizer é de joelho. Eu vou ganhar a minha família de joelho. Ei, você vai receber cura de joelho. A minha esposa vai mudar de joelho, meu marido vai mudar, é de joelho. Cara, o que você está fazendo? Não consigo me inclinar a minha coluna, meu irmão. Por quê? Porque eu tenho um costume, eu tenho uma prática. Qual é? Eu me prostro diante do Cordeiro, meu irmão. Qual é a tua parada, jovem? A minha parada é me prostrar diante do Cordeiro. E a tua, meu brother? A minha também. Já cheirei muita cocaína, já fumei muita maconha. E hoje, qual é a parada, jovem? Ah, eu não quero mais saber disso não, meu compadre. Por quê? Porque eu descobri outra coisa. O que é mais prazeroso? É se prostrar diante do Cordeiro. Palhaçada, cocaína, palhaçada, maconha, eu não preciso de vocês. Por quê? Porque eu tenho um prazer. Eu tenho um prazer. Qual o prazer que você tem? Meu irmão, meu prazer é se prostrar diante do Cordeiro. E o que você está vendo no andar de cima? Aí é eu e ele, cara. Boquinha calada. Boquinha calada. O andar de cima é você e ele. O andar de cima você não precisa falar, ele vai se manifestar. Eu sei lá o que está acontecendo. Rosália deve saber. Preciso terminar. Fica aí. Fica aí porque Deus está curando. Então tomou o livro os 4 seres viventes e os 4 anciões prostrados diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheios de incenso, que são as orações dos santos. E entoavam um novo cântico dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de todas as tribos, línguas, povos e nações, e para o nosso Deus o constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra.
ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões, de milhões, de milhares, proclamando em grande voz: digno é o Cordeiro que foi morto, de receber o poder e riqueza e sabedoria e força e honra e glória e louvor. Eu preciso repetir isso. Digno é o Cordeiro que foi morto, de receber o poder e riqueza e sabedoria e força e honra e glória e louvor. Meu Deus, não tem mais palavra para botar nesse trem. Então ouvi que toda criatura que há no céu, sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar e tudo que neles há, estava dizendo: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes respondiam: amém. Também os anciãos prostraram-se e adoraram ao Senhor. Colocado no mais alto lugar. Você que tem uma enfermidade, bote a mão em cima dela. Você que tem em casa alguém enfermo, põe a sua mente lá nessa pessoa. Você que tem sua alma estraçalhada, põe a mão no teu peito. Você que vê alguém da sua família passando por um problema, depressão, tristeza profunda, síndrome do pânico, não sei, alguma doença psíquico-emocional, bote sua mente nela agora. Bote sua mente nela agora. E vá para o andar de cima junto comigo aqui. A igreja vai para o andar de cima enquanto esse louvor vai sendo ministrado. Curas. 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 Amém. Pastor Rosário. Existe um trono colocado no mais alto